Olá, meus caros, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade e nós estamos aqui no IMP Online estudando o Poder Legislativo. Nessa videoaula agora a gente vai estudar especificamente a perda do mandato parlamentar, que é regulamentada lá no artigo 55 da Constituição, apesar de que os artigos 54 e 56 também são importantes nessa temática. E a primeira coisa que você vai ter que saber é que existem dois grandes procedimentos para a perda do mandato. O procedimento da extinção do mandato e o procedimento da cassação do mandato. Quer dizer, a gente pode afirmar que perda é o gênero e extinção e cassação são algumas das suas espécies. E aí elas vão ter peculiaridades que precisam ser percebidas por você. A primeira peculiaridade diz respeito ao fato de que a extinção do mandato, a extinção, ela ocorre de forma automática. Automática quer dizer que, nessa situação, configurada a hipótese constitucional de extinção do mandato, não há qualquer margem de análise de discricionariedade, não há qualquer margem para a casa a que pertence o parlamentar analisar se é mesmo o caso ou não de haver essa perda do mandato. Não. No caso de extinção, a perda do mandato ela ocorre de forma automática. E mais ainda, além de ser automática, é um ato vinculado. Aqui o ato é vinculado. Você lembra aquela dicotomia clássica, inclusive, lá do direito administrativo entre ato vinculado, aquele que o gestor público é obrigado a praticar se estiverem presentes os requisitos legais, e ato discricionário, que é aquele que o administrador, o gestor público, pode praticar ou não, a depender da sua análise de conveniência e oportunidade. Aqui, no caso de extinção, a perda do mandato, além de ser automática, ela também configura um ato de natureza vinculada. E mais ainda, é um ato declaratório, tanto que a extinção, a própria Constituição vai dizer que ela é declarada, veja o termo usado aqui, é declarada pela mesa diretora. É o procedimento do 55, parágrafo 3º da Constituição. Quando a Constituição fala que, no caso de extinção, a perda é declarada pela mesa, a gente tem aqui duas coisas importantes. Primeiro, a perda aqui não é decidida, não é objeto de uma decisão, de uma análise discricionária. Não, a perda aqui ela é declarada, atestada, confirmada. E declarada não é pela casa, não vai ao plenário, é declarada pela mesa diretora. Você lembra que a mesa diretora é o órgão colegiado de natureza administrativa de cada casa, que na esfera da Câmara e do Senado é formada por um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Então, no caso de extinção do mandato, a ideia de extinção dá a ideia de uma coisa que é inexorável, que é inevitável, que ocorre por inércia. Então, nesse caso, as hipóteses de extinção se verificam quando a perda do mandato é automática, configura um ato vinculado que a mesa diretora vai apenas declarar, confirmar, atestar. Diferentemente, portanto, do procedimento da chamada cassação do mandato. Olha só, no caso da cassação, a ideia de cassar, com 2 S's, é a ideia de tirar. É a ideia de um ato de vontade. Eu vou cassar sua licença, eu vou cassar sua autorização, eu vou cassar-lhe o mandato. Lembre que não há cassação dos direitos políticos, mas do mandato existe. E a ideia de cassação denota a ideia de um ato de vontade, de uma deliberação discricionária. Por isso mesmo, a cassação do mandato, ela não ocorre de forma automática. Essa cassação aqui, ela não é automática. O que significa que ela representa um ato discricionário.
ela é discricionariamente decidida, o que significa que, mesmo ocorrendo aqui uma das hipóteses constitucionais de perda do mandato, a perda não é obrigatória, vinculada a algo necessário. É algo que a casa vai decidir se decreta ou não a perda do mandato, se decide ou não cassar o mandato daquela pessoa. Exatamente por isso, nas hipóteses de cassação, a Constituição vai dizer que ela é decidida, a cassação ela é decidida pela casa. Olha só, mais uma vez a gente tem aqui palavras no texto constitucional que são muito relevantes. Veja, quando eu falo da extinção do mandato, a Constituição fala que a perda será declarada pela mesa. É um ato declaratório e não passa pelo plenário. No caso da cassação do mandato, a Constituição fala que a perda será decidida, ou seja, um objeto de uma decisão propriamente dita discricionária e decidida pela casa. Casa, a gente sabe, é o plenário. Então, nesse caso aqui, olha que coisa importante que a gente vai ter aqui, ó. Nesse caso aqui, a perda vai ser decidida pela casa, ou seja, tem que ir ao plenário. Ao plenário da Câmara, caso se trate de um deputado, ao plenário do Senado, caso se trate de um senador. E tem mais. Aqui a Constituição diz que a perda será decidida pela casa e ela prevê até um quórum especial, o quórum de maioria absoluta. A perda se dá por maioria absoluta e pelo voto aberto. Pelo voto público. Lembre, primeira coisa, que maioria absoluta é sinônimo de maioria dos membros. Então pode cair dos dois jeitos na sua prova. Só não pode dizer que se dá isso por mera maioria simples, a maioria relativa, a maioria de quem votar. Não. Para cassar o mandato de um parlamentar é necessária a concordância da maioria absoluta, ou seja, da maioria dos membros no plenário, a maioria dos membros da casa. Lembrando também que aqui o voto é aberto, o voto é público, tá? O voto era secreto até 2013, mas a partir da emenda 76, a votação secreta no legislativo brasileiro passou a ser reservada apenas para a aprovação de escolha e destituição de autoridades. Então perceba, antes mesmo de a gente estudar quais hipóteses são casos de perda via extinção, quais hipóteses são casos de perda via cassação, você já tem aqui diferenças importantes. Quer dizer, extinção, perda automática declarada pela mesa diretora, não vai a plenário. Cassação, perda que não é automática, que ao contrário representa um ato discricionário e que tem que ser decidida pela casa por maioria absoluta do plenário de cada casa legislativa. Agora o que a gente vai fazer é pegar o texto do artigo 55 e vai garimpar quais hipóteses são casos de perda via extinção e quais hipóteses são casos de perda via cassação. Isso é, aliás, o que mais cai em prova objetiva, tá? Ele saber quais as hipóteses são de perda automática ou não do mandato parlamentar. A Constituição, ela começa falando de uma hipótese que já é de cassação. A hipótese do artigo 55, inciso 1º, quando se fala que é caso de perda do mandato, que é a maior penalidade aplicável a um parlamentar, a violação das vedações do artigo 55. Então, a violação das vedações, na verdade, do artigo 54. Então, a violar as vedações que estão previstas no artigo 54 da Constituição é caso de perda do mandato? É. Mas é caso de perda automática? Não. É caso em que a perda ela é discricionariamente decidida pela casa. Acompanha só, olha só. A violação das vedações do artigo 54 é hipótese de perda do mandato. Só que violar as vedações é algo que tem diversos graus de reprovabilidade, tem diversos graus de gravidade da conduta. Por exemplo, uma das vedações aos parlamentares é aceitar, depois da diplomação, cargo em comissão.
Outra vedação também é manter contratos com empresa, ser controlador, na verdade, de empresa que mantenha contratos com o poder público. Imagine um parlamentar que usa um laranja, usa interposta pessoa para ocultar ser o real proprietário de uma empresa que mantém um contrato milionário com o poder público. Um parlamentar como esse tem uma conduta grave o suficiente para ter o seu mandato cassado. Por outro lado, um parlamentar que figura como sócio de uma empresa familiar que tem um contrato de R$ 2.000 mensais com o poder público. Nesse caso, ele cometeu algo de errado? Cometeu. Ele violou uma vedação do artigo 54? Sim, ele violou. Mas isso é grave o suficiente para tirar o mandato que foi dado pela população? A casa é que vai analisar. Só não dá para dizer que nesse caso a perda seja automática. Então toma cuidado. A perda do mandato é a maior penalidade que pode existir. A perda do mandato está para o parlamentar, assim como a demissão está para o servidor público. E assim como em relação ao servidor, existem violações de vedações que justificam uma demissão, no caso do parlamentar, uma perda do mandato, e outras violações de vedações que são atos menos graves, que justificam uma advertência ou até mesmo uma suspensão sem salário. Então, nesse caso aqui, a casa é que vai aquilatar, avaliar, analisar discricionariamente se o caso é ou não grave o suficiente para cassar o mandato. Então, toma cuidado aqui, olha só. Violar as vedações do artigo 54 é caso de perda do mandato? Sim. Mas é caso de perda automática? Não. É caso de cassação, de perda discricionariamente decidida pela casa a que ele pertence por maioria absoluta do plenário. Segunda hipótese que a Constituição prevê no artigo 55 para a perda do mandato também é uma hipótese de cassação. É a quebra de decoro parlamentar. A quebra do decoro parlamentar. Ou seja, a violação às regras de honradez do cargo de parlamentar. É interessante que a Constituição não define de uma forma precisa o que é quebra de decoro. Na verdade, quebra de decoro é um conceito jurídico aberto, é um conceito jurídico indeterminado, é um conceito jurídico que abrange várias interpretações. A Constituição, ela delega a definição disso aos regimentos internos. Então você vai ter o Código de Ética e Decoro Parlamentar, que tanto na Câmara quanto no Senado Federal vão esmiuçar e detalhar quais as condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Na prova de direito constitucional, o que você tem que saber é aquilo que a própria Constituição já nos traz no artigo 55, parágrafo 1º. A própria Constituição ela vai dizer, lá no artigo 55, parágrafo 1º, ela vai dizer que é incompatível com o decoro parlamentar o recebimento de vantagens indevidas, receber propina, ou o abuso das prerrogativas. Você deve se lembrar que quando a gente falou de imunidade parlamentar material, a imunidade por opiniões, palavras e votos, a gente disse, olha, o parlamentar que profere opinião, palavra ou voto no exercício do seu mandato está coberto pela imunidade e não pode ser punido nem civil nem criminalmente pelo ato praticado. Mas ele pode sofrer a responsabilização interna, administrativa, disciplinar por quebra de decoro parlamentar. É exatamente o que nós temos aqui. Quer dizer, esse procedimento incompatível com o decoro parlamentar é caso de perda de mandato? Sim, mas obviamente isso não é automático. A casa, o plenário, é que vai decidir por maioria absoluta se aquela conduta violou ou não o decoro parlamentar, a honradez do cargo de parlamentar. E aí, claro, existe todo um código de ética escrito, mas também existem práticas não escritas, tá? Existem coisas que o parlamentar tolera mais e coisas que ele tolera menos. Por exemplo, uma coisa que é considerada gravíssima na relação com os pares, na relação com os parlamentares, é exatamente você mentir. Então, o parlamentar que mente para os colegas, ele muito provavelmente se submete a um processo de cassação em virtude de quebra de decoro
parlamentar. Aliás, foi o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que teve o seu mandato cassado em plenário da Câmara por maioria absoluta, voto aberto, exatamente por quebra de decoro parlamentar, por ter mentido na CPI da Petrobras daquela casa. Beleza? Maravilha. Agora, voltando aqui, a gente começa agora a ver casos de extinção do mandato. Lembre, casos em que a perda é automática. Por exemplo, uma hipótese muito importante de perda automática é a de faltar 1/3 das sessões ordinárias. Faltar 1/3 das sessões ordinárias dentro da mesma sessão legislativa. Dentro da mesma sessão legislativa, sem causa justa, sem justificativa. Opa, peraí que voltou aqui. Vamos botar para cá. Sem uma justificativa, sem uma causa justa, salvo licença ou missão autorizada, para ficar nos exatos termos do que diz a Constituição Federal. Então, olha só, aqui eu tenho mais ou menos para o parlamentar aquilo que para o servidor público é a inassiduidade habitual. Lá na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União se define como inassiduidade habitual, que é causa de demissão do servidor, faltar 60 dias seguidos ou não no intervalo de 12 meses. No caso do parlamentar, é caso de perda de mandato e perda automática, extinção do mandato, faltar 1/3 das sessões dentro da mesma sessão legislativa. Primeiro cuidado que você tem que ter, ó. Sessão ordinária é o dia de trabalho, né? Sessão ordinária é o dia de trabalho. Sessão legislativa é o ano parlamentar. Então, quer dizer, ele tem a perda do mandato aplicada se ele faltar 1/3 dos dias de trabalho dentro daquele ano parlamentar, dentro daquela sessão legislativa. Cuidado com a pegadinha de prova. Não é faltar mais de 1/3. Se ele faltar 1/3, a Constituição inclusive usa o termo faltar a terça parte. Então, faltou 1/3, já é causa de perda do mandato automática vinculada por meio da extinção do mandato. Então, fique atento para isso na prova objetiva. Não é faltar mais de 1/3, é faltar a terça parte, faltar 1/3. Aí você poderia me perguntar, puxa, professor, mas faltar 1/3 dos dias de trabalho para perder o mandato é muita coisa. É verdade, mas lembre também que se ele faltar 1/3 menos um dia, não é uma coisa que ele está tranquilo, está sem punição nenhuma. Ele vai ter o desconto dos dias que ele não compareceu, como qualquer trabalhador, e mais ainda, ele está sujeito a alguma penalidade, inclusive a advertência ou suspensão. Mas aqui a gente está falando da perda do mandato, da maior penalidade que pode ser aplicável ao parlamentar. Aí realmente exige essa conduta de quase negligência, né? De faltar 1/3 dos dias de trabalho dentro daquela sessão legislativa. Outra hipótese também em que a perda ocorre e ocorre de forma automática, vou colocar aqui, é por decisão da Justiça Eleitoral. Por decisão da Justiça Eleitoral. Existe um ditado segundo o qual decisão judicial não se discute, se cumpre. É exatamente o caso aqui. Caso a Justiça Eleitoral decrete a perda do mandato do deputado ou senador, obviamente não tem nenhuma análise discricionária que o legislativo possa fazer. Ele tem que simplesmente cumprir aquela decisão. Então, isso pode decorrer de uma decisão dos mais variados casos da Justiça Eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, uma ação que decrete a inelegibilidade de alguém, uma ação que casse o registro de candidatura de alguém que já tinha até sido empossado. De qualquer jeito, se a Justiça Eleitoral
decretar a perda do mandato, a casa tem que apenas cumprir aquela decisão, executar aquela decisão. Aqui não há margem de discricionariedade, tanto que a matéria nem vai ao plenário. A matéria é declarada, a perda do mandato é declarada pela mesa diretora, ato vinculado à mesa diretora apenas cumpre a decisão judicial. Aliás, isso aconteceu recentemente. Eu estou gravando essa aula aqui no dia 8 de maio de 2020 e mês passado, no mês de abril, houve a declaração da perda do mandato da ex-senadora juíza Selma Arruda, do Mato Grosso. Ela havia sido eleita, exerceu o mandato por um pouco mais de um ano, mas aí houve a condenação dela no TRE de Mato Grosso, ela recorreu ao TSE e o TSE, por 6-1, manteve a condenação dela por abuso de poder econômico durante a campanha. E aí, nesse caso, a mesa diretora do Senado foi comunicada e a mesa diretora do Senado editou um ato da mesa diretora declarando perdido, extinto o mandato da então senadora juíza Selma Arruda. E aí, nesse caso, inclusive, foi extinto o mandato não só dela, mas dos suplentes também, da chapa inteira, porque foi por abuso, a condenação se fundamentou em abuso de poder econômico durante a pré-campanha, na verdade, tá? Mas nesse caso aqui, de qualquer jeito, não há margem de discricionariedade. Cuidado agora com o próximo caso, olha só. Tem outro caso aqui em que também não há margem de discricionariedade, que é no caso de perda ou suspensão dos direitos políticos. No caso de perda ou suspensão dos direitos políticos. Porque, veja, os direitos políticos, só para relembrar, eles se subdividem em direitos políticos ativos, a capacidade de votar, e direitos políticos passivos, a capacidade de ser votado, de ser candidato. Se a pessoa tem a perda ou a suspensão dos direitos políticos, a pessoa não pode mais votar e também não pode mais ser votada. E se for titular de algum mandato eletivo, tem esse mandato eletivo extinto. A casa não tem o que fazer aqui, tem que apenas cumprir, declarar perdido o mandato pelo procedimento da extinção, não vai ao plenário, passa apenas pela mesa diretora. Agora toma cuidado com a pegadinha aqui, olha só. Essa perda ou suspensão dos direitos políticos, ela é citada ou ela é prevista, as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, elas estão lá no artigo 15 da Constituição. O artigo 15 é que vai listar as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Em qualquer das hipóteses do artigo 15, a pessoa tem a perda ou suspensão dos direitos políticos, por consequência, tem o seu mandato extinto. A mesa diretora declara o mandato extinto. Em todas as hipóteses do artigo 15, exceto uma que eu vou colocar aqui, com a qual você tem que ter bastante cuidado. Isso vale para todas as hipóteses do artigo 15, exceto condenação penal transitada em julgado. Vê bem, olha só. Vale para todas as hipóteses do artigo 15, menos para a hipótese que está no artigo 15, inciso 3º, que é a condenação penal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. A condenação penal gera a suspensão dos direitos políticos, mas não é causa de perda automática do mandato parlamentar. Por quê? Porque o constituinte originário resolveu tratar essa hipótese de forma separada. O constituinte originário é uma opção dele com a qual a gente pode concordar ou não, mas que está positivada no texto constitucional. O constituinte originário resolveu que a condenação penal transitada em julgado é tratada de forma separada. Está no artigo 55, inciso 6º. O 55, inciso 4º, vai falar da perda ou suspensão dos direitos políticos, e o 55, inciso 6º, fala de maneira separada, à parte da condenação penal. E digo mais, a condenação penal
é causa de perda do mandato? É, mas não é de perda automática. A condenação penal transitada em julgado, vou colocar aqui, ó, a condenação penal definitiva, né, a condenação penal transitada em julgado, é uma causa de perda do mandato? Sim. É causa de perda automática? Não. A Constituição expressamente disse no 55, parágrafo 2º, que no caso do inciso 6º, condenação penal transitada em julgado, a perda será decidida e não declarada pela casa e não pela mesa, pelo plenário, por maioria absoluta e voto aberto. Bom, primeiro, você não tem que aceitar ou gostar disso, você tem que marcar isso na hora da sua prova, tá? Mas isso tem uma razão de ser. Aparentemente gera pra gente até uma revolta, assim, de, pô, peraí, como é que o cara é condenado criminalmente, transitado em julgado e pode... A casa pode dizer que ele não vai perder o mandato, que ele vai continuar sendo parlamentar? Acontece que condenação criminal no Brasil é muita coisa, né? Eu não sei vocês, mas eu quando eu falo em condenação penal, eu penso logo em homicídio e estupro. Geralmente, inclusive, um homicida estuprador. Mas condenação criminal no Brasil é muita coisa. Por exemplo, vou dar 2 exemplos caricatos. A gente tem o crime no Brasil, no Código de Trânsito, de lesão corporal culposa no trânsito. Culposo quer dizer por descuido. Então o cara tá lá dirigindo, tal, não sei o que, vai dar aquela olhadinha marota no WhatsApp, vai ver aquele videozinho no Netflix, vai ver aquele YouTube, não sei o que, bateu na pessoa da frente que lesionou o dedo mindinho. Isso é crime no Brasil. Lesão corporal culposa no trânsito. Essa pessoa, se for condenada com trânsito em julgado, deve perder o mandato que as urnas deram? Depende. A casa é que vai decidir por maioria absoluta. O que não dá para dizer é que uma pessoa dessa deva perder o mandato de maneira automática, entende? Foi isso que o Constituinte originário analisou. Outro exemplo está lá na Lei de Crimes Ambientais, lá na Lei 9.605 de 96, o crime de destruição de planta ornamental de logradouro público. Sim, é crime no Brasil destruir uma roseira de um canteiro de uma rua. Claro, é uma conduta tal errada, mas por crime ambiental, um parlamentar que no acesso de fúria pisa numa roseira no meio da rua deve perder o mandato? Não sei. Se for condenado criminalmente, a casa é que vai analisar, decidindo isso no plenário por maioria absoluta. Só não dá para dizer que pisar na roseira gere uma perda automática do mandato. Esse é o problema. Então toma cuidado. A condenação penal transitada em julgado é caso de perda do mandato? Sim, só que a perda não é automática. A perda é discricionariamente decidida pelo plenário da casa por maioria absoluta. Beleza? Maravilha? Pra gente terminar, pra gente finalizar, eu tenho, porém, que dizer para você que nesse último caso aqui, da condenação penal transitada em julgado, a gente tem aqui uma divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a gente tem aqui uma divergência entre as 2 turmas do STF. A primeira turma que pega pesado é a Câmara de Gás, caiu lá, morreu. E a segunda turma que alisa a cabeça, a segunda turma que é Woodstock, ninguém é de ninguém, tranquila, mais garantista. Então, as 2 turmas do Supremo divergem sobre se a condenação penal gera ou não gera algum efeito automático de perda do mandato. Vou explicar. Isso daqui é mais tema para uma prova discursiva, tá? Eu não acredito que isso daqui caia numa prova objetiva. Na prova objetiva vai cair dizendo que a condenação penal transitada em julgado é hipótese de perda automática do mandato. Errado. É hipótese de perda, mas não automática. Mas para uma prova discursiva ou oral, você tem que ter cuidado com isso daqui que eu vou colocar. Olha só. Divergência no STF. A segunda turma, que é mais garantista, ela vai dizer... Opa, deixa eu voltar aqui para o meu esquema. A segunda turma, ela vai então dizer que nesse caso a perda
sempre depende de decisão da casa. A perda por condenação penal, né, ela sempre depende de decisão da casa. Então, quer dizer, a segunda turma, ela vai dizer, meu amigo, o cara pode ser condenado por genocídio. O cara pode ser condenado a uma pena privativa de liberdade de 30 anos de reclusão, de 40 anos de reclusão, que agora com o pacote anticrime pode ir até 40 anos. Ainda assim, a casa é que vai decidir no plenário por maioria absoluta. Quer dizer, a segunda turma faz uma leitura literal do 55, parágrafo 2º da Constituição. Já a primeira turma do STF, não. A primeira turma ela vai dizer que a perda é automática, a perda ocorre de forma automática se o parlamentar for condenado a uma pena de reclusão, em regime fechado, em regime inicial fechado, pelo período de mais de 120 dias. Então, nesse caso, se é regime fechado, por mais de 120 dias, aí nesse caso a perda, diz a primeira turma, a perda ocorreria de uma maneira automática. Qual é a razão de a primeira turma pensar isso de forma diferente? É que a primeira turma ela entende o seguinte, a primeira turma ela diz, olha, se o parlamentar for condenado à reclusão em regime fechado, ele não vai poder comparecer nas sessões. Se for uma pena de reclusão em regime fechado por mais de 120 dias, ele fatalmente vai cair naquela hipótese de faltar 1/3 das sessões. Então, nesse caso aqui, diz a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a perda nessa hipótese ocorreria de forma automática. Basicamente, em resumo, o que a gente tem é o seguinte: condenação penal transitada em julgado. A perda não é automática. A perda tem que ser decidida pela casa por maioria absoluta do plenário, voto aberto. Segunda turma, vai sempre depender da decisão da maioria absoluta do plenário. Primeira turma, em regra, vai depender da decisão da maioria absoluta do plenário, mas se for condenação há uma pena de reclusão em regime inicial fechado por um período superior a 120 dias, aí nesse caso específico, aí a gente teria uma perda automática. É por isso que eu falo que dificilmente esse tema vai ser cobrado, eu acho, em prova objetiva. Esse tema pode vir numa prova discursiva. Na prova objetiva ele vai cobrar simplesmente que a condenação penal transitada em julgado é causa de perda do mandato, mas que essa perda não ocorre de maneira automática. Então, basicamente, você tem 3 casos de perda automática, faltar 1/3 das sessões, decisão da Justiça Eleitoral e perda ou suspensão dos direitos políticos, e 3 casos em que a perda não é automática, depende de decisão discricionária do plenário, que é a questão relacionada a quebra de decoro parlamentar, violação das vedações e condenação penal transitada em julgado. Beleza? Até a nossa próxima aula aqui no IMP Online.